Olá pessoal, esse é o programa Painel da Cidadania. Estamos fazendo uma série de entrevistas com os candidatos aqui do Distrito Federal nas eleições 2018. No dia 30 de agosto, próxima quinta agora, vamos fazer um debate com todos os candidatos a governador do Distrito Federal. Foram convidados todos os candidatos para que tenham o mesmo espaço, no limite de tempo igual para todos os candidatos. Hoje a gente vai receber o Major Paulo Thiago. Major, seja muito bem-vindo ao programa. É um prazer enorme a gente poder estar aqui conversando, batalhando e sabendo um pouco mais dos nossos candidatos. Você era candidato, foi pré-candidato a governador aqui do Distrito Federal, mas numa composição você acabou ampliando a chapa do general Paulo Chagas, né, numa composição maior, numa negociação maior. Eu queria que você se apresentasse para as pessoas, para que todo mundo possa saber quem é Major Paulo Thiago, menino novo desse, já com uma patente tão alta e já estava pretendendo o cargo de governador aqui do Distrito Federal. Como é isso, Major? Fala para o pessoal quem é o Major Paulo Thiago. Olá, pessoal. Tudo bem? Sou o Major Paulo Thiago. Muito obrigado, Rosso, por essa oportunidade. Cheguei em Brasília para fazer um pré-vestibular. Então, assim, desde cedo, desde os 13 anos, eu já trabalho. Então, assim, o convite, né, do presidente nacional do PRTB, o Levi Fidelix, eu recebi com muita honra, me senti muito honrado e era uma oportunidade tão boa que eu falei assim, por que não? A sociedade ela clama por melhorias, por uma pessoa ficha limpa, por honestidade, segurança, a questão mesmo da hierarquia, da disciplina, que é onde os militares eles são muito bem engajados. Então, assim, pelo fato de ser major do Corpo de Bombeiros, é uma organização que o pessoal vê com bons olhos, a população, graças a Deus, ela tem essa parceria, assim, ela consegue ver na gente assim, um órgão competente, que tem uma boa administração, temos boas equipes de licitação. Então, assim, na questão da administração pública, graças a Deus, a gente é bem visto pela sociedade também. Então, assim, eu acho que é por isso que as portas foram abertas, entendeu? E a coligação entre o PRP e o PRTB também foi importante porque a gente, como a gente trabalha com a mesma linha de pensamento, não tinha por que lançar o general Paulo Chagas e o major Paulo Thiago como candidatos ao governo, sabendo que os dois eles estão trabalhando pelo mesmo viés, que é candidatos ficha limpa, pessoas que estão pleiteando o primeiro cargo eletivo. Então, assim, acaba que a gente tem essa sintonia. Então, a coligação ela veio muito assim a beneficiar o grupo. Entendo. Major, eu estava lendo sua biografia, você falando um pouco que começou a trabalhar aos 13 anos. Como é isso, Major? Explica pra gente aqui como é que você começou a trabalhar aos 13 anos. A gente sabe que para você chegar assim, tão jovem, me desculpe a indiscrição, mas quantos anos você tem? Hoje eu estou com 34 anos. 34. Então, assim, não é tão jovem, é porque as pessoas brincam assim, pela aparência, mas... Acha que política é coisa de pessoas mais velhas, que traz uma bagagem de aprendizado, uma bagagem de experiência, mas a gente vê que você mesmo tão jovem já carrega essa experiência toda. Como era esse negócio de trabalhar aos 13 anos? Então, Rócio, a minha mãe ela é professora do município de Irecê, Bahia, é uma cidade onde eu fui criado. Terra do feijão. Terra do feijão. Temos muitos parentes naquela região, Ibititá, Central, Canoão. Então, assim, gostaria de mandar um abraço aqui para Ismael Barreto, vereador lá de Ibititá, pessoa honesta também. E no caso da minha mãe, ela precisava trabalhar e ao mesmo tempo ela tinha que mandar os filhos para estudar aqui em Brasília. E como meus irmãos estavam tentando a vida na capital, eu com 13 anos de idade precisei ir para as feiras, né? Aí eu tinha que ir para Xique-Xique, acordava 3 horas da manhã, aí tinha a feira do domingo no Soares, tinha a feira do sábado em João Dourado. Então, assim, desde cedo eu tinha que trabalhar. E como eu não podia dirigir, né, com 13 anos de idade não tinha como dirigir, a gente vendeu o único carro que a gente tinha,
para pagar o cursinho pré-vestibular do meu irmão e graças a Deus ele foi abençoado e passou em medicina na UNB. E com isso a nossa vida ela foi só de crescimento. A gente através do estudo... Galgando degraus. Aí eu pude observar que, assim, que o caminho era esse, né? Eu acho que a educação é a base, tanto que como deputado federal eu quero poder dar essa oportunidade para todos, que eu acho que através da educação a gente pode sim conseguir postos maiores, que foi o caso, né? Eu vim para Brasília em 2002, comecei nos pré-vestibulares como estudante, cheguei a dar algumas monitorias, com isso eu consegui trazer uma irmã caçula, chegou a fazer o pré-vestibular aqui comigo também, a Daniele Barreto. Você veio para estudar, começou a estudar e com esse estudo você, na monitoria, conseguiu trazer sua irmã. Com certeza. Que maravilha. Teve muitas pessoas importantes na minha vida, né? O próprio cursinho que eu fiz foi o Galoar. Então lá tinha uma pessoa lá que era uma mulher praticamente mariana, uma pessoa muito boa de coração. E com essas oportunidades, eu trabalhando, eu conseguia bancar 75% da bolsa da minha irmã e meu irmão pagava os outros 25%. E hoje ela também passou em medicina na UNB. Então assim, a minha mãe... Os dois já são formados. Os dois já são formados. E a minha mãe, ela não parou por aí, né? Ficou o tempo todo, meu filho. Aí eu entrei para o Corpo de Bombeiros, né? E graças a Deus eu sou muito realizado na minha profissão. Hoje posso estar jovem, mas consegui o oficialato. Sou hoje o major do Corpo de Bombeiros. Trabalho há mais de 11 anos na corporação. E essa é a minha carreira. Então, assim, ajudei a minha irmã, meu irmão me ajudou. Hoje a gente ajudou já um ajudando o outro. Exatamente. Temos mais uma caçula fazendo medicina em Salvador. Então, assim, a família só prosperando, graças a Deus, e através do estudo. Eu acho que o estudo é o melhor caminho e é através dele que a gente pode, sim, ir subindo na vida, ir subindo na carreira e conseguindo postos maiores e até mesmo poder hoje contribuir com a sociedade, né, querendo o melhor para o cidadão do Distrito Federal. Parabéns, Major, pelo estudo aí, pela família. Agora me diga uma coisa, você sempre ligado na área de segurança, você tem alguma proposta assim hoje para a segurança? Porque apesar da saúde estar assim, a mobilidade, faltar um complemento, hoje o que as pessoas mais precisam é segurança. Hoje, se você fizer uma pesquisa espontânea, em qualquer município, de qualquer estado, o que as pessoas vão falar em primeiro lugar? Segurança. Desde que haja segurança, para que a gente consiga trabalhar, consiga se divertir, a gente vai levando as outras coisas. Você, como um major de um corpo de bombeiro militar, como que você vê a questão da segurança hoje? Como poderia melhorar a segurança nesse momento? Rossi, muito boa pergunta. Eu, como sou da área da segurança pública, fazendo pesquisa entre as corporações, por exemplo, o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, nós sempre capacitamos os profissionais lá, né? Existe uma capacitação continuada. E isso também a gente pode propor, tanto para a Polícia Militar como para a Polícia Civil. Fora que a gente tem que ver a questão do plano de carreira. É algo que desmotiva a tropa, né? Então, assim, é um anseio deles, essa questão do plano de carreira, porque a questão mesmo até de uma melhoria salarial, porque não adianta a gente querer um policial bem preparado na rua se ele se sente inseguro dentro de casa, se ele não está conseguindo ali as necessidades básicas. Perfeito. E aí a questão também da previdência, é algo que todos eles estão almejando, né, que fica essa, aprova ou não aprova? Então, assim, é algo que vai ser discutido lá no Congresso Nacional e na Câmara Federal eu gostaria de representar os senhores e poder dar um posicionamento de como é que anda, né, as contas. Então a gente vai ouvir o Tribunal de Contas, ver se realmente existe esse déficit para a gente poder trabalhar em cima disso aí. É verdade. E a gente fala em relação à Previdência, a gente viu o governo Temer falando que havia necessidade de uma reforma da Previdência, aí já veio os auditores fiscais, houve uma CPI, foi até presidida pelo senador Paulo Paim, que no fim da CPI
da Previdência, a gente ficou sabendo que não há déficit. Então, há uma incoerência de informações aí. Uns falam que precisa, outros falam que não precisa. Agora, esse ano está sendo sabatinado os economistas dos candidatos à presidência da República. Me parece que é unânime entre os economistas que há uma necessidade profunda dessa reforma da Previdência. Porém, é algo que tem que ser melhor conversado com a sociedade, explicado para todas as carreiras, como elas vão ser atingidas, como não vão, qual o impacto, né? Então, a gente precisa realmente de políticas e pessoas voltadas, mas que possa dar essa explicação para a sociedade. Não que venha criando apenas aquele mudanças. Terrorismo. Exatamente, que fala... de goela abaixo. Exatamente. Exatamente. Agora, Major, aqui para o Distrito Federal, o que a gente vê aqui, candidato Hollenberg é candidato à reeleição, e também as pessoas reclamam muito em relação à saúde. Como é que a gente pode entender um pouco mais essa questão da saúde? Você que se propôs a ser candidato a governador, como é que a gente pode explicar para a sociedade essa questão da saúde? Porque aqui no Distrito Federal tem uma das maiores rendas per capita, né? Chega a quase 12 mil reais por pessoa. Rócio, essa sua pergunta também ela é bem interessante. O Brasília, né, o nosso Distrito Federal, só de imposto a gente arrecada mais de 16 bilhões de reais. Então, assim, e aí, além disso, a União nos ajuda com 14 bilhões de reais, que é o Fundo Constitucional do Distrito Federal. Já deu 30 aí. Exatamente. Então, a gente tem em torno de 30 bilhões para poder fazer o gerenciamento, né? Cuidar da saúde. 30 milhões para 3 milhões dá 10 mil reais per Exatamente, exatamente. A gente tem aqui algo que os outros estados eles não conseguem ter, né? Que é essa ajuda da União. Então, assim, o próprio fundo ele já mantém a segurança pública, né? E aí ele vai auxiliar na educação e na saúde. Então, assim, a nossa saúde ela não devia estar desassistida como ela está, né? A gente chega nos hospitais, a gente vê máquinas que foram licitadas ainda da época do governo Agnello, né? Que até hoje não saíram da caixa. Então, assim, como é que as pessoas elas conseguem licitar, mas não conseguem prever a manutenção, não conseguem prever o local onde vai ser instalado aquele equipamento? Então, ali é o dinheiro público mal gerido. Então, assim, a questão do governo, não vou criticar aqui o governo do Rodrigo Hollenberg, né? Ele teve sim as suas vantagens e também tem as suas críticas. Eu acho que todo governante, eu como deputado federal, também vou ter que saber ouvir elogios e saber ouvir críticas. Sem né? dúvida. Mas procurar fazer essa gestão de forma que a gente consiga equipar os hospitais, consiga motivar os profissionais também, o médico, o técnico de enfermagem, os técnicos, os enfermeiros, eles hoje estão desmotivados. Acho que pelo fato do governo não ouvir as categorias, entendeu? Então, assim, tem a questão salarial, tem a questão dos hospitais mesmo. Hoje faltam leitos, né, para atender todo mundo. Então, tudo isso tem que fazer uma gestão mais aprofundada, de forma que a gente consiga, assim, dar uma boa saúde para a população, como tanto eles almejam. Certo. Major, agora a gente vai para dentro do parlamento, que é o cargo ao qual você está concorrendo. Me diga uma coisa, e com relação à verba de gabinete, verba indenizatória, como é que a gente pode ver isso daí? Porque a gente gasta muito na Câmara Federal, com certeza. E todas as assembleias, e também na Câmara Distrital aqui, até mesmo nas câmaras municipais. O senhor tem alguma coisa em vista, assim, para reduzir o dinheiro do contribuinte? Então, Rossi, eu tenho uma amiga, a Dulcilin, ela fez uma pesquisa que a própria CLDF está gastando muito mais do que o Senado. Então, assim, aqui só são 24 deputados distritais. No caso da nossa Câmara Federal, lá a gente tem em torno de 513 deputados. 513 deputados. Eu acho que não tem nem cadeira para todo mundo. Mas essa quantidade de deputados é de acordo com os estados, né? Isso. Então, assim, só São Paulo elege 70 deputados.
Então, aqui no nosso Distrito Federal, a gente vai eleger, nesse pleito agora, 8 deputados federais. E para cada parlamentar, existe 15 milhões em emendas. Anuais, né? E é permitido que faça até 25 emendas por parlamentar. Então, o parlamentar ele tem 15 milhões para, entre essas 25 emendas, poder fazer ações públicas, promover a saúde. Então, assim, a questão... Massagear o ego da sua base. Bom, essa é a antiga política, né? Que a gente vai tentar evitar, tirando um pouco dessa maquiagem política. Por exemplo, a minha campanha é uma campanha limpa, eu estou utilizando os meus próprios recursos, o Fundo Especial de Financiamento de Campanha é algo que foi irrisório, tá? Tipo, foi muito mal distribuído entre os partidos. O próprio fundo partidário, que envolve aí mais de 2,5 bilhões, eu acho que também ele é distribuído de forma irregular entre os partidos, de acordo com o fundo partidário, 800 milhões. E o fundo de financiamento Mas isso aí é anual. Campanha... Não, isso é anual fundo partidário. Exatamente, e que é para manter os partidos. E o fundo de partido que agora para cada eleição. No caso de 4 em 4 fundo especial de campanha, federais, né? Para a eleição, que foi 1,7 bilhão. 1,7 bilhões. 1,7 bilhões que ele foi distribuído de forma desigual. Né? A gente sabe que tem o partido que tem a maior representação, que eu te digo, eu pergunto para todos os cidadãos por onde eu passo, vocês se sentem representados pelos deputados federais hoje, pelos senadores? E a maioria é unânime. Todos falam, não me sinto representado. Então, assim, como é que eles falam que essa proporcionalidade é a representação da população? Entendeu? Então, assim, eles fazem essa distribuição para se perpetuarem no poder. Sem dúvida. Então, voltando aqui ao gabinete, né? A questão dos benefícios, vou sim cortar a questão dos benefícios que são supérfluos, mas é claro que existe também a questão da assessoria. Como eu estou entrando agora na Câmara Federal, eu preciso sim de bons assessores, um na área de constitucional, outro para a área de administração pública, outro para a área de economia, educação, fora que eu também vou ter que propor algumas audiências públicas para poder ouvir a opinião dos senhores, porque não adianta eu entrar lá na Câmara Federal e me posicionar como um ditador. Eu estou lá para representar o povo, então lá é o povo que tem que falar. Então o parlamento, parlar é falar. E o povo tem que chegar para mim e falar sobre as suas indignações, o que é que o povo precisa, porque só assim eu vou poder fazer projetos de lei específicos para a comunidade, para o Distrito Federal, de forma que eu possa, sim, ajudar na educação, na saúde, na segurança pública. E qual proposta você gostaria de fazer, assim... Você vai tomar posse dia 1º de fevereiro, né? Parece que é 1º de fevereiro que os deputados federais... Bom, eu acho que antes a gente já tem a questão de ser diplomado, né? Sim, primeiro pelo TRE, esse ano ainda. Aí é diplomado e depois vem a posse, né? Então, a posse dia 1º, qual seria a sua primeira canetada? Qual o primeiro projeto você apresentaria? Bom, na reunião preparatória eu não vou poder apresentar projeto nenhum, né? Então, assim, depois que realmente a gente já tiver tomado posse, eu vou para o meu gabinete, junto com os meus assessores, a gente já vai fazer proposições no intuito de apresentar leis concretas, principalmente para combater a questão da previdência, que eu acho que é algo que a categoria dos militares está um pouco apreensiva, né? Então, querendo ou não, como eu sou dessa categoria, eu acho assim que não é só a questão dos militares, é claro que todos os servidores públicos precisam de um representante lá no Congresso Nacional. Então eu acho que a primeira medida seria realmente ver essa auditoria, consultar os tribunais de conta, para saber se esse déficit existe, porque o que é que acontece? Nós sabemos que hoje o barco ele já está andando, né? Entendo. Só que existe uma quantidade de pessoas que estão ficando idosas, que é o momento que você vai mais gastar com a saúde, os remédios são caros, o plano de saúde é caro, e tem uma base que hoje a gente é composta por poucos, né? Que é onde ela tem que sustentar a pirâmide invertida. Então, assim, como que a gente vai sustentar essa pirâmide se a gente não tiver arrecadação, né? Então, assim, a gente já tem um exemplo dos Correios, que a Previdência foi mal utilizada, o pessoal quebrou.
Então, assim, tiveram que aumentar a contribuição de quem está na ativa para pagar a aposentadoria de quem está trabalhando. Então, assim, para a gente evitar esse tipo de situação no futuro, a gente precisa, assim, sentar, estudar e fazer uma auditoria para ver se existe esse déficit ou não. Eu entendo, Major. Agora, Major, você falou bastante aí em relação aos gastos que a Câmara tem. Como é que a gente pode ver isso daí? Como a gente poderia propor algo para a sociedade que entendesse que o Major Paulo Thiago vai fazer diferente na Câmara Federal? Porque hoje que a gente viu aí, principalmente após o impeachment, foi o governo Temer alimentando o ego de deputados, massageando esse ego, valorizando as emendas dele, patrocinando cargos do executivo para parlamentares, primeiramente para aprovar as medidas e as propostas de emenda constitucional proposta pelo governo Temer e que não eram tão assim bem-vindas para a sociedade, como reforma trabalhista, a questão de congelar os investimentos na área de saúde, educação, para ele se safar de 2 denúncias do Ministério Público, para que fossem arquivadas essas denúncias. Me diga uma coisa, como que as pessoas podem ver o Major Paulo Thiago diferente desses deputados que aí estão? Rócio, a sociedade ela é dinâmica. Então o que acontece? Hoje o pessoal ele tem anseios que pode ser que no futuro esses anseios mudem. Então o que acontece? Para a gente acabar com esse vício político, onde existe ali o mensalão, o petrolão, o Temer fazendo essas negociatas aí com os deputados federais, uma proposta era limitar a reeleição, né, dos deputados federais e dos senadores, no caso assim a mais um mandato, de forma que a gente acabasse com esse vício político, né? Porque precisa ser renovado. Não é a gente renovar apenas nesse momento, porque a sociedade está clamando por isso. Mas é sempre ter uma renovação porque a sociedade é dinâmica. Então, assim, a gente precisa colocar pessoas novas lá, com ideais novos, que realmente representem os senhores. E é isso. Eu acho que o básico é a renovação. Perfeito. Agora a gente vê as pessoas falar muito em renovação, mas a gente vê que é uma questão muito subjetiva. Com certeza. Porque renovar, trocar o filho pelo pai, trocar o tio pelo sobrinho e coisas nesse sentido aí, as pessoas não querem. Trocar 6 por meia dúzia, né? Como as pessoas falam, mais do mesmo. Isso as pessoas não querem. As pessoas querem o que você propôs aí, ideias, propostas, ideais diferentes para que possa girar e as pessoas conhecerem novas formas de fazer política e de forma que a sociedade se beneficie. Uma alteração hoje que você poderia propor em alguma legislação, teria alguma em mente para passar para as pessoas? Alguma proposta sua como deputado federal? Particularmente, eu penso em alguns projetos de resolução onde eu possa corrigir ali alguns erros no regimento interno das casas. Mas, para nós agora, o que é projeto de resolução? Para que as pessoas possam entender. Não, o projeto de resolução é ali o próprio deputado federal, ele tem a competência, né, de iniciar na sua casa lá no plenário. Então, assim, é para reformar. Existem alguns projetos de resolução que, no caso, é para reforma do regimento interno, né? Porque não adianta, eu tenho um projeto de lei que é a questão da candidatura independente. Porque eu acho o seguinte, se você está indignado com os partidos, com algumas pessoas, igual você citou aqui, que estão se perpetuando no poder, coloca o filho, o neto, você pode fazer diferente. Em vez de você votar pelo partido, não, vote pela pessoa. Escolha um bom candidato, um cidadão de bem, um ficha limpa, alguém que você se sinta representado lá na Câmara. E essa projeto de resolução seria para deixar a cara do Congresso Nacional mais favorável a uma candidatura independente. Porque, por exemplo, eu tenho um grande amigo que é o senador Regufe, e hoje as pessoas falam assim, o Regufe não trabalha. Gente, basta a gente estudar um pouco e ver que o regimento interno do Senado, ele foi feito para exatamente favorecer um mensalão, um petrolão, porque assim, existem os blocos,
né? Existem os partidos, existe a regra da proporcionalidade. A própria mesa ela já é distribuída de forma entre os grandes partidos. Então, assim, eles conseguem comandar aquele plenário lá de forma que só a base governe. E se entrar qualquer candidato que seja independente, realmente ele não vai ter voz. Porque o regimento interno da casa hoje não permite. Entendeu? Ele não vai conseguir ser um relator, não vai conseguir participar das comissões, entendeu? Porque isso aí é tudo distribuído já com carta marcada. Vai ser eleito e vai ficar completamente ignorado os 4 anos para que as pessoas continuem dizendo, olha, fulano foi eleito, mas não faz nada, fulano foi eleito, mas não faz nada. Sendo que ele está ali para tentar criar uma mudança e continua com os braços engessados por conta do sistema para que ele não cresça e consiga transformar a Casa Legislativa da forma que ele gostaria e pretende para que a sociedade veja que há mudanças e pessoas interessadas em mudar. Interessante, Major. Lembrando que você pode assistir esse e outros programas através do website paineldacidadania.com.br, solicitando através de mensagem de WhatsApp 61 99 811 4665. Nossas redes sociais são todas Painel da Cidadania, YouTube, Instagram. Você pode interagir conosco, indicando pessoas para serem entrevistadas. Painel da Cidadania tem como objetivo contribuir para a formação da cultura cidadã. Estivemos aqui conversando com o Major Paulo Thiago. Major, lhe desejo muito sucesso, foi um prazer enorme poder estar aqui conversando com você, gostei muito. E queria que você fizesse suas considerações finais em 2 minutos, 2 minutos e meio, para que as pessoas possam conhecer um pouco melhor quem é Major Paulo Thiago, o que pensa e o que pretende fazer sendo eleito deputado federal. Olá pessoal, sou o Major Paulo Thiago, estou aqui como candidato a deputado federal 2811 para não só renovar a Câmara Federal e sim fazer diferente, porque eu acho que a população hoje está indignada, ninguém concorda mais com as pessoas que estão se perpetuando no poder e existe essa questão da maquiagem política. Então assim, eu sou uma pessoa transparente, não tenho aqui verba, empresários, financiamento público e sim recursos próprios. E é como essa abertura aqui que o Rossi Barreto hoje me proporcionou, é pelo YouTube, é pelo Facebook, é pelo Instagram. Então assim, esse é o Major Paulo Thiago, é um ficha limpa, deputado federal 2811 para representar os senhores lá no Congresso Nacional. A Câmara Federal precisa de pessoas que façam a diferença. Muito obrigado, Major. Um prazer estar aqui conosco no programa Painel da Cidadania. E lembrando para você de casa, dia 30 temos um debate a partir das 21h30, transmitido pelo canal 12 da NET e pelo Facebook da TV Comunitária. É Facebook/TVComDF. Um forte abraço em cada um de vocês e até a próxima semana.